Antes mesmo de elevarmos nossa voz em oração, convido você a respirar fundo e abrir o coração. Não apenas para repetir palavras, mas para escutar. Em meio ao barulho da vida, Deus ainda fala. E Ele está falando com você. Agora. Não importa onde você esteja, como esteja se sentindo ou o que tenha feito. Há um convite sendo sussurrado ao seu coração. Busque-me e você me encontrará. Essa promessa está em Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Não é uma sugestão vaga ou condicional. É a voz firme e amorosa do Criador que nos chama para perto. Ele não está se escondendo. Ele não é inacessível, indiferente ou distante. Pelo contrário, Ele está presente, com os braços abertos, esperando o momento em que o nosso coração se volte totalmente para Ele. Esse chamado não é dirigido apenas aos santos ou aos que vivem uma vida perfeita. Deus não exige perfeição. Ele deseja sinceridade. É para os cansados, os quebrantados, os confusos, os feridos e os que estão buscando respostas. É para mim, é para você. Basta que haja um desejo genuíno, um coração disposto, mesmo que ainda imperfeito. Mas sejamos honestos. Com que frequência colocamos Deus em segundo plano? Quantas vezes corremos atrás de tudo o que o mundo oferece? Dinheiro, reconhecimento, conforto, relacionamentos, estabilidade. Buscamos aplausos, acumulamos coisas, mergulhamos em tarefas e metas que prometem preencher nossos vazios. Mas no final, só nos deixam mais cansados, mais vazios, mais distantes da paz verdadeira. A verdade é que muitas dessas coisas drenam nossa energia e sugam nossa esperança. Elas prometem satisfação, mas nos deixam com sede. Elas dizem que vão nos completar, mas só aumentam o buraco dentro de nós. E esse vazio, essa saudade interior que sentimos, não é um defeito, é um sinal, um lembrete de que fomos criados para algo maior. Essa fome de sentido, essa sede por algo além do que os olhos podem ver, foi colocada por Deus. É Ele quem desperta em nós o anseio pelo eterno, pelo sagrado, pelo verdadeiro. Por isso, antes de correr atrás de soluções rápidas, antes de tentar controlar tudo à sua volta, eu convido você a fazer uma pausa. Respire, silencie, busque Jesus. Olhe para Ele com todo o seu ser, com atenção, com amor, com entrega. Ele é o único capaz de preencher a alma, o único que não falha, que não abandona, que não se cala. Chame pelo nome dele, sussurre Jesus com fé. Ele ouvirá. Se você deseja buscar esse Deus que te chama pelo nome, escreva nos comentários. Eu quero te encontrar, Senhor. Vamos juntos começar essa jornada. Há um cansaço que vai além do físico. É um esgotamento silencioso, que não se resolve com uma boa noite de sono ou com férias em um lugar bonito. É o cansaço da alma, uma fadiga profunda que surge quando tentamos preencher nossos vazios com tudo, menos com Deus. Nós nos distraímos facilmente, corremos atrás de metas, de resultados, de conforto, de estabilidade, de respostas imediatas. Vivemos em um ritmo acelerado, nos sobrecarregamos com expectativas e mesmo quando alcançamos o que planejamos, ainda sentimos aquele incômodo. Era só isso? E lá no fundo, sabemos que estamos tentando matar uma sede espiritual com coisas passageiras. Buscamos aprovação das pessoas, mergulhamos em relacionamentos que não curam, nos escondemos atrás de uma rotina cheia e muitas vezes ignoramos o verdadeiro problema. Estamos distantes de Deus. E quanto mais o ignoramos, mais inquietos nos tornamos. O coração se torna pesado, a mente fica ansiosa e nossa fé enfraquecida. Mas aqui está a boa notícia. Esse vazio não é seu inimigo. Ele é um sinal de que você precisa voltar. Deus permite que sintamos essa sede para que possamos nos lembrar de onde vem a verdadeira fonte. Ele nos chama,
não com condenação, mas com amor. Ele não diz, volte quando estiver melhor, mas sim, venha como está. Jesus é o único que pode acalmar a tempestade interior. Ele não oferece soluções mágicas, mas dá paz em meio ao caos. Ele não promete ausência de lutas, mas garante presença constante. Ele não exige força, ele se oferece como força. Hoje, se você está cansado de tentar se preencher com o que não satisfaz, se está exausto de tentar carregar tudo sozinho, se sente que há algo faltando, mesmo quando aparentemente tem tudo, saiba que esse sentimento pode ser o início de algo novo. Um convite para recomeçar. Uma oportunidade para buscar a única coisa que realmente pode preencher o seu ser. A presença viva de Deus. Feche os olhos agora, mesmo que por alguns segundos, e diga: Senhor, eu reconheço minha sede. Me preenche com a tua presença. Você não precisa saber orar perfeitamente, basta sinceridade. Se você sente essa sede por algo eterno, escreva aqui nos comentários: Jesus, só tu podes me preencher. Que essas palavras sejam o início de uma transformação. Há um nome que é acima de todos os nomes. Um nome que carrega poder, cura, proteção e paz. Um nome que, quando pronunciado com fé, transforma ambientes e restaura corações. Esse nome é Jesus Cristo. E hoje, mais do que ouvir sobre ele, você é convidado a invocá-lo com sinceridade. Talvez você já tenha recorrido a muitas alternativas em busca de segurança. Médicos, conselhos, promessas humanas, números, estatísticas, terapias, métodos. E tudo isso pode ter seu valor. Mas há um lugar onde nenhum esforço humano pode alcançar. O mais íntimo do seu coração. A dor que ninguém vê, o medo que você nunca compartilhou, a confusão que persiste mesmo com todas as tentativas de organização. Só Jesus entra nesses lugares com autoridade e ternura ao mesmo tempo. Ele é chamado de Leão da tribo de Judá, aquele que luta por você. Mas também é o bom pastor que te carrega nos braços quando você está fraco demais para continuar. Ele é o príncipe da paz, que acalma não só tempestades externas, mas também os vendavais internos, aqueles que surgem sem explicação e nos deixam perdidos. A Bíblia nos mostra que Jesus não é uma ideia distante, um símbolo religioso ou uma figura histórica congelada no tempo. Ele é Deus vivo, presente, atuante. Ele vê você agora, nesse momento. Ele sabe o que você enfrenta, o que tem carregado, o que você esconde com um sorriso. E mesmo conhecendo tudo isso, ele não se afasta. Ele se aproxima, ele estende a mão. O nome de Jesus carrega autoridade sobre toda a escuridão. Ele tem poder sobre a ansiedade, a culpa, o medo, a solidão, a enfermidade. Ele sustenta o universo, mas ouve quando você sussurra. Ele segura as chaves da vida e da morte, mas escolhe morar dentro de corações dispostos a abrir espaço para ele. Então, por que continuar tentando enfrentar tudo sozinho? Por que guardar suas dores em silêncio? Hoje, você pode clamar por ele. E o mais lindo é que ele responde, não com fórmulas prontas, mas com presença, com direção, com amor. Talvez você esteja enfrentando uma decisão difícil, um peso que te esmaga ou uma incerteza que rouba a sua paz. Não importa o tamanho do seu problema, nem o silêncio da sua oração. Deus ouve, Ele age, Ele liberta. Comente agora com fé: Jesus, eu confio no teu nome. Mesmo que sua voz esteja fraca, que essa declaração escrita seja o seu clamor. Muitas vezes, nos aproximamos de Deus com uma lista de perguntas, dúvidas, urgências. Queremos respostas, direções, sinais claros. Perguntamos: Senhor, o que eu devo fazer? Por que isso está acontecendo? Quando a resposta virá? Mas Deus, com seu amor paciente, nos convida a algo ainda mais profundo. Buscar a presença dele antes de qualquer resposta.
Ele sabe que mais importante do que nos dar aquilo que pedimos é nos transformar enquanto esperamos. Ele deseja moldar o nosso coração, fortalecer a nossa fé, aprofundar nosso relacionamento com Ele. Porque quando a presença dele se torna suficiente, todo o resto começa a se alinhar. Não é errado pedir. Jesus nos ensinou a orar, a bater, a buscar. Mas há um lugar além da necessidade. É o lugar da intimidade, onde a alma diz: Senhor, mesmo que eu não entenda, quero estar contigo. Esse lugar não é encontrado por acaso. É construído na honestidade e na entrega. Muitos buscam a bênção, poucos buscam o abençoador. Muitos querem livramento, mas poucos param para ouvir o coração de Deus. E é justamente nesse tempo de busca sincera, sem máscaras, que o céu se aproxima da terra. É ali, no quarto secreto, no momento de rendição, que a voz de Deus se torna mais clara e o coração mais leve. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Não é uma sugestão, é uma promessa. Quando Deus se torna o centro da nossa busca, Ele mesmo se encarrega do resto. E o mais incrível, Ele não se dá por medida, Ele se dá por inteiro. Portanto, antes de buscar um livramento, busque a presença. Antes de clamar por portas abertas, peça por mais de Deus. Antes de se desesperar por uma resposta, declare: Senhor, se eu tiver a Ti, eu tenho tudo. Se essa é a sua oração hoje, escreva nos comentários: Senhor, mais do que respostas, eu quero a Tua presença. Que esse desejo seja o começo de um novo tempo em sua vida. Há momentos em que as forças simplesmente acabam, quando o corpo segue funcionando, mas a alma grita em silêncio. Você já viveu isso? Já acordou cansado mesmo depois de dormir? Já se viu sorrindo para o mundo, mas chorando por dentro? Já tentou ser forte por tanto tempo que agora só deseja descansar? Esses momentos não são sinais de fraqueza, são convites do céu. Convites para parar de lutar com suas próprias armas e deixar Deus ser Deus. O Senhor nunca esperou que você enfrentasse tudo sozinho. Pelo contrário, Ele sempre desejou que você se rendesse aos cuidados dEle. A palavra nos diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Não é uma poesia bonita, é uma promessa viva. Jesus não está pedindo que você se organize primeiro, que resolva tudo antes, que pare de chorar. Ele só pede uma coisa: venha. Venha do jeito que está, com os pedaços do seu coração, com o peso do seu passado, com as dúvidas, as feridas, as orações que parecem não ter resposta. Venha com os medos, as quedas, as memórias dolorosas. Deus não se escandaliza com a sua dor. Ele não rejeita seu cansaço. Ele acolhe, Ele envolve, Ele cura. E muitas vezes, a cura começa na rendição. Quando você diz: Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas eu confio em Ti. Essa entrega é poderosa, porque é nesse lugar de honestidade que o Espírito Santo começa a agir com liberdade. Ele traz consolo onde havia desespero, esperança onde havia peso, direção onde havia confusão. Lembre-se, a sua fraqueza não assusta Deus, pelo contrário, ela atrai a força dele. Ele não espera sua performance, Ele deseja sua sinceridade. Ele não quer máscaras, Ele quer o seu coração, exatamente como ele está. Se hoje você se sente cansado, sobrecarregado, escreva nos comentários: Senhor, estou aqui, alivia o peso do meu coração. E permita que a paz dele toque profundamente sua alma. O silêncio de Deus pode ser um dos maiores desafios da nossa fé.
Não porque Ele tenha nos abandonado, mas porque, no silêncio, a nossa confiança é realmente testada. Quando tudo está calmo, quando as portas não se abrem, quando as respostas não vêm, quando as orações parecem ecoar no vazio, é fácil pensar que Deus se afastou, mas é justamente nesses momentos que Ele está mais perto do que nunca. Você já reparou que nos exames o professor sempre se cala? O fato de Deus estar em silêncio não significa ausência, mas trabalho. Ele está fazendo algo no invisível, algo que os olhos não veem, mas que o coração, se estiver atento, pode sentir. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que enfrentaram o silêncio divino. José, vendido pelos irmãos e esquecido na prisão. Ana clamando por um filho durante anos. Davi fugindo por sua vida enquanto perguntava: "Até quando, Senhor?" E ainda assim, Deus nunca os abandonou. O silêncio não era rejeição, era preparação. E com você não é diferente. O Senhor pode estar te preparando para algo que exige uma estrutura interior mais forte. Pode estar te livrando de situações que você nem imagina. Pode estar forjando sua fé para que você não desmorone quando a bênção chegar. Às vezes, Ele está ensinando você a confiar mesmo quando não entende. A depender dEle, não apenas nas vitórias, mas também nas esperas. Ele prometeu nunca te deixar, e Deus não mente. O silêncio dEle é muitas vezes a linguagem da sabedoria. Quando Ele não fala, Ele observa. Quando Ele não responde, Ele sonda. Quando Ele não age do seu jeito, Ele está agindo de um jeito melhor, no tempo certo, da forma certa, com o propósito certo. Então, mesmo sem entender, escolha confiar. Mesmo sem ouvir, escolha continuar orando. Mesmo sem ver, escolha permanecer firme, porque no tempo determinado, Deus sempre responde. Se você está esperando por algo, declare com fé nos comentários: "Senhor, mesmo em silêncio, eu confio em Ti." Sua fé está sendo fortalecida para viver promessas maiores. Existem momentos na vida em que tudo o que podemos fazer é entregar. Não porque desistimos, mas porque entendemos que há batalhas que não se vencem com força, mas com fé. Chega um ponto em que a nossa sabedoria não é suficiente, a nossa estratégia não funciona, o nosso esforço não resolve. É nesse ponto que a entrega verdadeira começa, e é aí que os milagres nascem. Deus honra corações rendidos, corações que dizem: "Senhor, eu não preciso controlar tudo, eu só preciso que o Senhor esteja comigo." A verdadeira fé não está em ter todas as respostas, mas em confiar plenamente mesmo quando não temos nenhuma. Você pode estar enfrentando um momento de total incerteza. Talvez esteja lidando com uma perda, um diagnóstico, um recomeço inesperado. Talvez tenha sido traído, decepcionado ou esquecido. Ou talvez esteja simplesmente cansado de tentar manter tudo de pé. Se for esse o caso, respire fundo e entregue. Entrega não é fraqueza. É a decisão mais corajosa da fé. É o reconhecimento de que Deus pode fazer mais em um segundo do que você em uma vida inteira. É declarar: "Seja feita a tua vontade e não a minha." E essa entrega move os céus. Jesus, no Getsêmani, deu o maior exemplo de entrega. Mesmo com medo, mesmo suando gotas de sangue, ele disse: "Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres." Mateus 26:39. E foi a partir dessa entrega que a salvação da humanidade começou. O mesmo acontece conosco. Quando entregamos nossos caminhos, sonhos, dores e medos, algo se move no espiritual. A mão de Deus começa a operar. Portas se abrem, corações se curam, lares são restaurados. O impossível começa a se tornar realidade. Então hoje, por mais difícil que seja, solte o que está pesando suas mãos. Abra espaço para que Deus haja. Deixe Ele ser o autor da sua história. Ele escreve melhor que qualquer plano que você possa imaginar.
Se você sente que é hora de entregar tudo nas mãos de Deus, escreva com fé nos comentários: Senhor, eu te entrego tudo, faça a tua vontade em mim. E creia, a entrega de hoje será o milagre de amanhã. Há dias em que o cansaço vai além do corpo. Ele se instala na alma. É um esgotamento que palavras não explicam, mas que Deus entende. Talvez você esteja assim agora, sorrindo por fora, mas lutando por dentro, seguindo em frente, mas se arrastando no espírito, tentando manter a fé, mas com o coração quase em silêncio. E sabe o que é lindo? Deus não exige que você esteja sempre forte. Ele sabe que você é humano. Ele sabe que há dias em que só o que conseguimos fazer é dizer: Senhor, me ajuda. E Ele responde: o nosso Deus não se afasta da fraqueza. Ele se aproxima dela. Ele se inclina para os que caem. Ele levanta os cansados. Ele renova os que já não veem saída. A palavra diz em Isaías 40, 29. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Deus não espera que você vença tudo sozinho. Ele deseja ser a sua força. Quando você não tem mais forças para orar, Ele ouve até o seu silêncio. Quando você não sabe como seguir, Ele te guia passo a passo. Quando tudo parece desabar, Ele se torna o seu abrigo. Talvez você esteja dizendo: mas eu já esperei demais. Eu já tentei de tudo. Eu não aguento mais. E é aí que a força sobrenatural dele entra. A força que vem quando a nossa acaba. A paz que não depende de circunstâncias. A graça que nos carrega no colo quando os pés não aguentam mais caminhar. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Você não precisa provar nada a ninguém. Não precisa fingir que está bem. Não precisa esconder a dor. Só precisa vir. Como está? Com o que sente. Com as lágrimas, os medos e até com a fé pequena. Deus acolhe você exatamente assim e Ele vai te renovar. Se você está cansado e precisa da força de Deus, escreva nos comentários com fé: Senhor, renova minhas forças. Eu preciso de Ti. E creia, mesmo no seu limite, Ele é o seu sustento. Mas hoje, ouça isso com o coração. A esperança em Deus nunca é em vão. Você pode ter vivido frustrações, pode ter se decepcionado com pessoas, pode ter visto seus sonhos desmoronarem diante dos seus olhos. Mas nada disso significa que acabou. Porque enquanto Deus está no controle, sempre há um novo começo, sempre há vida após a dor. Sempre há algo maior a caminho. Romanos 15, 13 declara: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Deus não apenas quer te dar esperança, Ele é a própria esperança. E quando você confia nele, mesmo sem ver nada acontecendo, o Espírito Santo começa a operar dentro de você. A alegria retorna, a paz renasce. A certeza de que o melhor ainda está por vir floresce, mesmo no inverno. A sua história não terminou. O que você está vivendo agora não define o final. Pode haver capítulos difíceis, páginas de dor, parágrafos de silêncio, mas Deus é o autor. E Ele escreve com propósito. Ele transforma luto em dança, lágrima em testemunho, queda em recomeço. Talvez você tenha parado de sonhar por medo de se frustrar. Mas Deus está dizendo: sonhe de novo, espere em mim de novo. Eu ainda sou o mesmo. Ele não mudou. Ele ainda abre mares, levanta caídos, chama pelo nome os que se perderam no caminho. Ele ainda surpreende, ainda realiza, ainda cumpre. Não importa o tempo que passou, o deserto que você atravessou ou os nãos que você ouviu. Quando Deus diz sim, tudo muda em um instante. A esperança dele não é frágil como a humana. Ela não depende de circunstâncias. Ela é firme, eterna, viva. Se você ainda crê que Deus pode mudar a sua história, declare nos comentários com fé:
Minha esperança está no Senhor, e Ele não falha, e receba agora esse renovo no seu coração. Chegamos ao fim desta oração, mas na verdade, este é apenas o começo de uma jornada que Deus quer fazer com você. Uma caminhada diária de fé, amor e transformação. Porque buscar a Deus não é um evento, é um estilo de vida. É uma conversa contínua, um relacionamento que cresce a cada dia. Quando você busca o Senhor com todo o coração, você não encontra apenas conforto ou soluções temporárias. Você encontra um Deus que caminha ao seu lado, que nunca te abandona, que celebra cada pequena vitória contigo. Ele te fortalece para os desafios, te guia nas decisões, te consola nas perdas e celebra as alegrias. Deus quer que você saiba que, não importa o que aconteça, você não está sozinho. Ele é a sua luz na escuridão, o seu refúgio nas tempestades, o seu abrigo seguro. Ele é o Deus que transforma lágrimas em sorriso, desespero em esperança e medo em coragem. Como está escrito em Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Hoje faça essa entrega completa, confiando que Deus vai agir no seu favor, que Ele está trabalhando mesmo quando você não vê, que o amor dele é maior que qualquer desafio. Ore sempre, confie sempre e ande com a certeza de que a vitória já foi conquistada por Jesus na cruz. Seja corajoso para dar passos de fé, mesmo que pequenos, porque Deus honra cada gesto de confiança. Se esta oração tocou seu coração, que tal compartilhar sua experiência nos comentários? Conte para nós como Deus está agindo na sua vida ou o que você deseja confiar a Ele agora. Vamos caminhar juntos nessa fé. E lembre-se, você é amado, você é escolhido e grandes coisas estão por vir.